Então tem muito simbolismo envolvendo tudo isso, porque, querendo ou não, Lacombe, o que o Trump está conseguindo... Aqui nos Estados Unidos, os analistas meio centrão no mundo inteiro estão colocando a coisa como se fosse o soft power cristão do Trump, né? É a paz pela força, né? Não é, o soft power era mais do... Mas é uma paz pela força que não está chegando a operar. Mas quem tem medo, tem medo. Mas é interessante porque o que a gente está observando agora, nesse exato momento... É porque a gente está falando de suicida, né? Sim. Terroristas do Hamas, né? Não, estamos falando de criminosos em outro patamar, né? E tem muito simbolismo em torno disso tudo. Agora, mais do que nunca, porque, Lacombe, pessoas que não gostem de um padre, de um pastor ou de igreja, eu até consigo entender com facilidade uma pessoa que não goste do cristianismo instituição. O que eu não consigo entender é a pessoa ter ódio por Cristo, enquanto pessoa histórica. Digo nem o segundo, sabe, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho do Deus vivo, nascido da Virgem. Não é nem isso, a questão histórica mesmo. O que a gente está vendo na imprensa hoje é um ódio ao Cristo histórico e o Cristo da fé. Inclusive, faço aqui a indicação, certamente esse livro deve estar na livraria do Lacombe, que é o livro do Ratzinger, que trata desses assuntos, do Cristo histórico, Cristo da fé. Existiu durante muito tempo uma manipulação, Lacombe, de que a narração que foi feita, ou seja, a tradição que foi adicionada a Cristo seria uma coisa falsa, e que o Cristo histórico é uma coisa, e a narração que se desenvolveu após isso seria outra. O Ratzinger, depois Bento XVI, né, escreveu um livro comprovando que isso não é racional. Mas o que eu quero dizer eu até admito uma pessoa que tenha problemas com o cristianismo institucionalizado. A igreja, o pastor, o bispo, o padre, ou seja lá o que for, mas ela não tem ojeriza aos ensinamentos de Cristo e, sobretudo, aos ensinamentos de Cristo em relação ao mal. Porque aqui eu não estou falando do Cristo hippie, né? Jesus, paz e amor. Estou falando, inclusive, em relação ao mal. O que a imprensa no mundo inteiro está fazendo é um negócio que não é nem mais antissemita. É anti-judaico-cristão. Assim, eu odeio qualquer resquício do Antigo e do Novo Testamento. Não me apresentem isso, pelo amor de Deus. Esse ódio, ele tem data marcada, né? ele tem certidão de nascimento. Vem com Nietzsche, vem com esses pensadores que a gente chama de modernos, né? Mas a imprensa inteira, em uníssono, tá assim. Tanto é que o que despertou alguns esquerdistas nos Estados Unidos foi eles entenderem o seguinte: caraca, eu achava que você estava só contra a instituição Estado de Israel. Mas pelo que eu estou vendo aqui, você está feliz de ver gente civil simples, comum, morrendo. Que foi o que aconteceu. Como é que é o nome daquele Maher? Como é que é o nome dele, Max? Aquele apresentador. O pessoal rapidinho vai lembrar aqui no chat. O apresentador, nunca lembro o nome dele direito, mas é um apresentador de esquerda. O pessoal no chat vai lembrar na hora, tá? Eu falei aqui agora, Bill Maher. É assim que se fala o nome dele? Eu não lembro desse caso, não. O Max vai lembrar daqui a pouco. O pessoal... Bill Maher. Bill Maher, então não errei, não. Ele é um apresentador de esquerda assumido. E ele, durante a campanha do Trump, falou: olha, vocês esquerdistas, vocês estão se tornando o que há de pior. E é por isso que as pessoas estão correndo de vocês. Ele falou isso, Lacombe. Então imagina, o cara é de esquerda, tá numa imprensa de esquerda, e ele ficou assustado. Ele olhou aquilo e falou assim: não, peraí, vocês estão defendendo um troço que é atroz. É desumano o que vocês estão falando. É desumano. Então, o próprio Glenn Greenwald, que é de esquerda, ele fez campanha pro Lula. E ele está dizendo que o Lula e o STF brasileiro estão destruindo o que há de Brasil. Então é muito simbólico esse momento. Sabe aquela frase que o pessoal bota no meme? Nunca foi tão fácil escolher um lado? Exatamente isso. Está sendo muito simbólico esse momento que nós estamos vivendo. Porque não é defesa do sionismo, não é defesa de raça. Eu, inclusive, não gosto desse termo de raça. Quem quiser, assista a um dos debates curtos, assim, daqueles calorosos, do Charlie Kirk, e ele debatendo com uma pessoa e falou assim: cara, eu e você, nós temos o mesmo DNA, não somos raças distintas. Cuidado. Ele falando com um negro, alguma coisa assim do tipo, eu não lembro direito. Luiz Eduardo, quem tem raça é cachorro. Exato. E aí,
você percebe que nós estamos num momento tão oportuno que não é muito difícil você virar para a pessoa e falar assim, ó, tem uma galera aqui que está defendendo isso, tem uma outra galera que é contrária. Desde que você se comunique com a massa imediatamente vai para o lado contrário do sistema hoje. E é incrível porque não é promoção do Novo, promoção do PL, promoção de partido político ou do Partido Republicano. Por isso que eles estão dando esses nomes, bolsonarista, trumpista e tal, porque eles não conseguem identificar que esse fenômeno que nós estamos vivendo nesse exato momento é absolutamente contrário à mentalidade revolucionária que eles demoraram décadas ou um século para propagar. Eles estão propagando umas ideias loucas, que é tritura o teu filho na barriga. Se teu filho nasce menino e que você quiser cortar o bilauzinho do coitadinho, corta. Não crie família. Fica só você sozinho e seu cachorro. Se você quiser alguém, não escolhe nem mulher não, fica você e mais um amiguinho. E a agenda dos caras é tão maluca que não tem nada a ver de você ser solteiro, não tem nada a ver de você criar cachorrinho, não tem nada a ver de você ser gay. O que eu tô falando aqui de agenda. Eu não tô falando de escolha pessoal. As pessoas estão olhando aquilo e falam assim, pô, você tá dizendo pra mim que eu sou perigoso porque eu vou na igreja no domingo? Confessar os meus pecados, dizer que eu quero melhorar, que eu quero estar na minha casa, fazendo um cachorro quente comigo, meus filhos, os coleguinhas dos meus filhos? Você está querendo dizer que eu sou perigoso? Porque antes de comer eu fecho meus olhos e agradeço a Deus que aquele alimento não estaria na mesa se não fosse a misericórdia divina? Mas puta que pariu. Segundo palavrão, desculpa. Sabe? Que isso, cara? Você tá maluco? Você é louco? E as pessoas estão se dando conta disso. E é nesse exato momento, esse fenômeno político que está acontecendo no mundo todo, cheio de símbolos, como o Max falou. 13 de outubro, aparição de Nossa Senhora. A última aparição dela, diga-se de passagem, encerrando a Segunda Guerra em menos de um ano, com o Trump. Hã? A primeira. Primeira, né? É que a segunda já tá chegando, a gente já conta, né? Terceira. Daqui a pouco a quarta. Enfim, eu tô segurando muito o microfone, mas eu só queria dizer isso. É animador, cara. É impressionante. Eu não consigo entender como que alguém... ou a pessoa não sofreu nos últimos 5 anos, porque para ela falar assim, não tem nada mudando. Vocês estão aí animando torcida. Ou ela não sofreu nos últimos 5 anos, ou ela tá cega. Porque eu sofri muito nos últimos 5 anos. E eu nunca imaginei que eu iria ver Barroso chorando, sem visto, o filho dele sem visto, a filha dele sem visto, Moraes com a empresa sancionada. Renunciar do cargo. O cara que disse perdeu o mané. O Moraes sancionado, a esposa sancionada, a empresa sancionada, o Benedito, missão dada, missão cumprida. Foi aqui, né? Foi na cara, né? Foi na cara. Tapinha, né? Gangster, né? Foi gangster, né? Tapinha de gangster. Contei, fiz até um artigo sobre isso, os 6 tapinhas. É mesmo? Ah, então eu quero ler isso aí. Tu já tá lá na timeline já? Não, esse é antigo, na época, eu escrevi na época, pra Gazeta do Povo ainda. Então você começa a ver tudo acontecendo, a tendência não é esse fenômeno de agora, a tendência dele não é desaguar no deserto. Você consegue ver que a água que está descendo da montanha vai desaguar no mar. Você entende que é a busca da água pelo mar? A água que sai da chuva. A simbologia que nós estamos vivendo no momento é em direção ao mar. Não tem como esse movimento que está acontecendo, ele desaguar no deserto. Então, para a pessoa ficar naquela mentalidade de que tudo isso que está acontecendo agora é para terminar em pizza, é porque ela está assim, pô, você está cego, cara. Ou você não sofreu o suficiente nos últimos 5 anos. Eu sofri pra cacete nos últimos 5 anos. Eu sei do que eu estou falando. Eu jamais imaginaria ver a coisa mudando. Agora, óbvio, não se dá cavalinho de pau em transatlântico. Né? Ninguém pega um cruzeiro, um navio enorme e dá cavalinho de pau. Eu estou vendo um movimento de direção. Isso para mim está evidente.